Voltamos com o nosso programa DNA e, infelizmente, no último bloco, a gente pensa que o tempo é longo, mas nunca é, sempre fica muito curto, né, Carlos? Você estava com essa preocupação do tempo, olha aí, já vai acabar, só temos 15 minutos finais. Nós estamos falando sobre o tema liderança e tomada de decisão no ambiente de crise, e eu queria chamar a atenção, Carlos, para algumas pessoas que estão participando com a gente. Agradecer aqui a participação, o comentário do Maurício Júnior, da Vera Tomás. A Vera fez um comentário logo lá no primeiro bloco sobre o importante é morrer trabalhando, não importa como, né? O trabalho dignifica o homem, já se diz. Obrigada pela participação. E vamos lembrar, né, que estamos ao vivo aqui na live, então podem participar, podem fazer perguntas, os minutos são finais, mas o professor Carlos tem uma bagagem enorme de conhecimento. Perguntem, vamos explorá-lo um pouquinho, tá bom, Carlos? Só um pouquinho. Mas vamos lá, voltando ao nosso assunto, a gente estava falando aqui sobre como as emoções funcionam, né, nesse cenário, e falando um pouquinho da paralisia, né, que pode acontecer eventualmente. Carlos, que dicas que a gente pode dar para as pessoas para iniciar um processo de ressignificação? É possível, porque a gente percebe que o momento de incerteza ele gera um nível de insegurança prática, né? E você lá no primeiro bloco falou, né? Nós temos culturalmente uma visão muito imediatista, né? Primeiro eu olho o que me afeta, depois eu penso no resto, né? Então isso é um padrão cultural que a gente replica, inclusive, para os nossos filhos, né? E como mostrar para essas pessoas caminhos diferentes para elas saírem da caixa. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito nos últimos programas, né? Sobre expansão, sobre ressignificação. A gente esteve aqui com a Juliane Camargos na semana passada, psicóloga, que também falou muito da inteligência emocional e dessa perspectiva do outro, né? De primeiro a gente entender também como são os mecanismos do outro para que essa interação seja possível. Enfim, como tirar, nesse momento, as pessoas desse sufoco, né, desse sufocamento para uma ressignificação. Tem um caminho simples que a gente possa ir receitar? Tem. Primeiro é procurar ajuda. Eu acho que nós somos seres sociais. E como ser social, nós precisamos interagir. Talvez o grande problema do isolamento social seja essa ausência de interação, né? Embora possa parecer antagônico, mas esse isolamento social ele deveria estar permitindo uma maior interação entre as pessoas, compartilhar coisas, falar sobre. Mas quando eu digo também procurar ajuda, é você procurar concretamente profissionais que possam, de fato, te orientar nesse caminho. Né? Eu recomendei aqui a prática do Mindfulness, mas você tem diversas práticas de coaching, por exemplo, que podem te ajudar a virar essa página. Né? Obviamente que precisa de um pouquinho mais de cuidado para selecionar uma abordagem de coaching nesse momento. Sobretudo, a gente não pode exigir da gente mais do que nós somos capazes de responder naquele momento. E nós temos que entender que, às vezes, é melhor demorar um pouco mais e decidir melhor do que decidir afobadamente e depois ter que corrigir. É melhor a gente consertar o avião com calma antes de botar ele na pista para acelerar, porque depois que ele atingiu a velocidade para decolar e ele começou a decolar, não tem mais jeito. Uhum. Se ele cair, o estrago é muito grande. Né? E corrigir lá em cima é muito mais complicado também. Então, a primeira coisa é respirar. Respira fundo, olha para dentro, trata... A primeira técnica do Mindfulness é a respiratória, respiração, né? Você olha para dentro, entende que o que você está sentindo nada mais é do que uma representação. Né? Em tese é o seguinte, aquela emoção que te faz mal não te pertence.
Sim. Né? Você tem que separar o ambiente do seu organismo. Porque uma coisa é você estar mal, fisicamente mal, doente, e ter que controlar isso. A outra é quando o mal está de fora. Então, a primeira coisa, a gente tem que ser capaz de olhar por cima do todo. E olhar o todo tem que necessariamente me fazer me afastar do problema. Né? Quando a insegurança está no ambiente, não está em mim. Então, se eu olhar, de fato, e respirando aquele ambiente, tentando, de fato, entender aquelas emoções todas que estão ali em jogo, né? De fato, nós podemos encontrar alternativas. E digo para vocês, alguns indicadores econômicos, para algumas atividades que nós temos acompanhados desde durante a pandemia, têm mostrado de que, mesmo em situações de isolamento, a atividade econômica tem encontrado caminhos para funcionar. Mesmo com comércios fechados, mesmo com uma dificuldade de acesso, de transporte, de locomoção, pessoas têm conseguido tomar decisões e liderar por novas formas de negócio, por novas formas de fazer o negócio. Né? As pessoas estão se reinventando. E digo, nós vamos ter que nos reinventar. Né? Dados, por exemplo, da pandemia mostram que a imunização produzida não é permanente, em que ela dura muito pouco. Nós sabemos que a vacina vai levar ainda 1 ano para chegar. Então, isso significa de que nós vamos ter que conviver com limitações durante muito tempo ainda. Então, nós teremos que nos reinventar. Nós teremos que buscar a nossa forma. O pequeno lojista que está aí fechado, porque o Dia dos Namorados está chegando, o desespero vai chegando, né? O Dia das Mães passou e ele fechado, tudo isso junto vai gerando aquela angústia, porque ele está pensando no negócio dele da mesma forma de antes. Do mesmo jeito que ele criou, dentro de uma conjuntura, aquele negócio de sucesso dele, essa conjuntura exige um novo paradigma. O pessoal da área da gestão, né, fala muito de paradigma, mas eles também falam uma palavra que é disruptivo. Sim. Essa prática disruptiva, ela é íntima. Ela pode ser pequenininha. Às vezes uma flexão, uma mudançazinha na forma que você conduz o teu negócio, muda tudo. Né? Eu tenho um colega, só para te dar um exemplo, que ele é dono de uma consultoria aqui em Belo Horizonte. Ele tem 35 funcionários, aluga 2 andares num prédio, numa região super cara daqui de Belo Horizonte, e eles já estão desde março em home office. Ele falou que o seguinte, no primeiro mês ele teve uma queda significativa no faturamento da empresa dele, que no segundo mês já equilibrou e já compensou, porque os custos do negócio dele foram jogados no chão, né? Ele já está providenciando para fechar um andar e adotar no andar dele somente sala de reunião, todo mundo trabalhando em casa. Ele está transferindo um custo dele para o colaborador. Sim. Né? Então ele já falou que a partir agora, que ele já deve estar fechando o faturamento dele de maio, que ele já deve ter um ganho significativo, levando em consideração os custos dele. Isso no médio e longo prazo vai permitir para ele abaixar preço, tornar a consultoria dele mais acessível. E a consultoria dele é em montar, em acompanhar a gerência, treinar a gerência, fazer plano de negócio. Veja que ele se reinventou. Está se reinventando. Para poder gerar condições para as pessoas fazerem isso. Né? Uma coisa que ele me disse, é uma coisa interessante que ele me disse, ele tem uma franquia de uma grife daqui, deve, sei lá, ser nacional, tudo que é cliente dele. Ele está assim, o proprietário de uma das lojas manifestou, mas eu não estou vendendo, como é que eu vou pagar salário? E perguntou, por que você não está vendendo? E aí ele falou assim, porque minha loja está fechada,
Ué, falou assim, mas você não pode vender, você só pode vender na loja? Mas eu vendo é roupa, as pessoas têm que experimentar. Excelente, mas você não tem uma cliente, você não tem uma vendedora, por que essa vendedora não pode estar fazendo essa oferta virtualmente da casa dela e você contrata um motoboy para levar a roupa para experimentar, a pessoa experimenta de acordo com os números e tudo, e você faz essa venda. E olha que interessante, né? A sacoleira. Olha a sacoleira retornando, né? Num formato. Sem sair de casa. É. Então, assim, e ele falando o seguinte: mas isso aí a minha cliente não aceita. E, bom, então sua cliente não está precisando de roupa. Porque se ela estiver precisando de roupa, ela vai comprar. Então, foi isso que ele falou comigo. Falou assim: poxa, mas você tem razão. Se o cara do restaurante francês está entregando pelo aplicativo que ele odiava algum tempo atrás, ele também descobriu que ele está vendendo pelo mesmo preço, que não está ligando a máquina de lavar louça dele 24 horas por dia, que não está tendo despesa com a limpeza do salão. Então, quer dizer, as pessoas estão se reinventando, transferindo os custos do processo, reduzindo o custo operacional e lidando com isso. Olha o estado emocional como já vai mudando. Como muda. E o interessante, Carlos, é que o que as pessoas precisam perceber é que isso é um efeito em cadeia, de fato. Sim. Né? Você transforma seu produto, né? E aí eu estou falando produto e serviço também, isso impacta economicamente, mas toda a economia ela começa a girar de uma forma diferente, né? Então, economia criativa, inclusive. Em Teresópolis, minha mãe fez aniversário agora em maio, e aí, né, no auge da pandemia. Mamãe, vou contar que eu sei que você se orgulha. 70 anos minha mãe fez. E aí, como minhas irmãs iam deixar passar, né? Elas, porque eu tô longe. E aí, elas descobriram uma moça que trabalha com um evento em Teresópolis e ela transformou a festa em caixa. Então, minhas irmãs mandaram para minha irmã uma caixa em que, quando minha mãe abriu, tinha lá os doces, a torta e os enfeites temáticos dentro da caixa. Então, ela se desembolou num pequeno evento, né? Então, eu achei, assim, isso fantástico, porque é lógico que é uma proporção de valores menores, talvez, do que ela renderia na realização de uma festa, de fato. Mas o que teve de envolvimento também de matéria-prima, de custo, de pessoas para fazer, né? Quantas ela vai poder produzir por dia? Então, isso tudo acaba sendo um efeito em cadeia também que transforma o negócio. Sim. Né? Pessoas que nunca pagariam pelo evento que ela faz, vão pagar agora. Exatamente. Né? Criar assim, acesso, inclusive. E quem quer dar a festa pode contratar uma caixinha dessa menor, mandar para casa de todos os convidados e dizer: nós nos encontramos numa videoconferência às tantas horas. Uhum. Né? Liberar o som no computador. Cada um vai ter lá sua caixinha, vai receber o que você quiser botar dentro do kit, todo mundo vai fazer tua festa. Exatamente. Então, quer dizer, nós vamos estar juntos, embora distantes. Uhum. Né? Isso então, também ressignifica relações, né? Sim, sim. Né? Às vezes a gente parando e uma coisa tem sido muito importante, é que a gente está parando com aquele negócio de mandar mensagem, às vezes manda até mensagem de áudio no WhatsApp, nós estamos olhando face to face, quer dizer, cara a cara. Isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje para a TV, mas eu faço à noite com os meus amigos. Sim. Então, em vez de ficar falando, mandando mensaginha e tal, não, nós estamos conversando, trocando experiência. Né? Eu estou montando alguns artigos científicos, colaborando com alguns pesquisadores fora do Brasil, e tudo aqui, coisa que antes a gente fazia por e-mail, não olhava, eu escrevia no papel, mandava um e-mail para lá, ele lia, comentava, mandava um e-mail para cá. Não, agora nós estamos fazendo. Então, foi uma oportunidade que nós criamos para aumentar a nossa produtividade no momento em que tese deveria estar menor, mas ela está muito maior. Exatamente. E isso é um grande exemplo de ressignificação. Sim. Né? Aquele susto inicial provocou ação. Né? A gente olhou por cima, viu o que dava para fazer, viu quais ferramentas estão acessíveis, e veja bem que qual que é o custo disso? Nenhum. Sim. Ou nenhum em termos do que é o presencial, o físico, né? Então, isso
vai ter desdobramentos futuros significativos. Pode ser ruim, por exemplo, para quem aluga imóvel, porque a tendência dos preços de imóvel é baixar, porque as pessoas vão achar outro canal para negociar. Mas, por outro lado, vai fazer com que o mercado não absorva na forma, por exemplo, do aluguel, grande parte do ganho do pequeno lojista. Uhum. Né? Então, todo esse trabalho, toda essa condição de ser, se a gente respirar e pensar, falar assim, do que meu cliente precisa? Ele não precisa do meu ponto. Ele não precisa necessariamente da minha presença. Uhum. Né? Vou te dar um outro exemplo. O meu barbeiro. Né? Para parecer... Dá um exemplo. Dá o exemplo do seu barbeiro rápido, senão o diretor vai me matar. Ah, é? Ah, então tá. Mas fala do barbeiro, vamos lá. Hoje, o salão fechou, os salões estão fechados aqui em Belo Horizonte. E ele ganha por corte que ele faz. Você sabe o que ele fez? Pegou uma cadeira, botou dentro do carro, montou o salão dele dentro do carro e sai na casa da gente. Hoje ele já esteve na minha casa, todo paramentado para não me contaminar, mas fez a minha barba. Quer dizer, ele está abrindo mão do aluguel, do custo da luz. Então, vamos olhar com positividade para as coisas, porque tem saída. Quem quer buscar, está encontrando saída. Sim, né, Carlos? É uma oportunidade para inovar. Oportunidade para inovar. Eu volto com você rapidinho, porque a gente ainda tem o resumo do nosso programa com o infográfico, com as suas principais lições. Vou colocar ele rapidinho e já volto para a gente se despedir, tá bom? Tá bom. Então tá aí, fizemos um resumo bem rapidinho. Carlos, eu tinha certeza que o tempo com você não ia dar. Inclusive no infográfico tem um cafezinho ali que eu me lembro do tempo que nós ficávamos tomando café. Precisamos marcar outro café enquanto a gente bate um papo durante a tarde. Eu devia ter pego o meu. Mas muito obrigada, Carlos, pela tua participação, pela tua disponibilidade. Você sabe o quanto eu te admiro e aprendi mais um tanto com você hoje. Ana, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Se alguém quiser conhecer um pouquinho do que eu faço, www.brainbusiness.com.br, tá? Tem um pouquinho do que eu trabalho lá para poder entender um pouquinho disso que eu falei aqui hoje. Tá? Então, assim, foi um grande prazer. Como é que é? Brain Business? Brain in Business. Tem outro .com.br. Vou colocar já aqui. Tá? Aqui lá tem um pouquinho do que eu trabalho. Vê se tá certinho? Certinho. Tá? Tem um pouquinho lá, dá para entender um pouquinho, ver como é que a gente faz isso de forma muito legal. Combinado, gente, consulte lá. Então nós ficamos por aqui com o nosso DNA, lembrando que durante toda a semana a TV Cidade vai estar transmitindo, exibindo esse episódio dentro da sua programação. Na segunda-feira que vem tem mais episódio novo para você. Até lá!